Jeremias, Irmiahu, capítulo 1. Palavras de Jeremias, Irmiahu Ben, filho de Ilquiahu, um dos sacerdotes que habitava em Anatote, na terra de Benjamim, a quem a palavra do Eterno veio pela primeira vez nos dias de Ioshiahu Ben, Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, que continuou nos dias de Joaquim, Ben Ioshiahu, rei de Judá, e de Sidiquiahu, Zedequias, Ben Ioshiahu, rei de Judá, até o fim do 11º ano do seu reinado, quando no 5º mês ocorreu o exílio de Jerusalém. A palavra do Eterno veio a mim dizendo: Eu já te conhecia antes de formar no útero da tua mãe, e ainda antes de nasceres te consagrei como um profeta para as nações. Eu lhe respondi: ó Eterno, sou apenas um moço que não sabe nem falar. Mas o Eterno me disse: não fales assim, dizendo: sou apenas um moço, porque a todos a quem eu te enviar irás, tudo quanto te ordenar hás de falar. De ninguém tenhas medo, pois estarei contigo para te proteger, diz o Eterno. Então o Eterno estendeu sua mão e tocou minha boca. E o Eterno me disse: eis que em tua boca ponho minhas palavras. Vê que hoje te constituí sobre nações e reino, para que possas erradicar e remover, destruir e demolir, edificar e plantar. A palavra do Eterno veio a mim dizendo: que vê, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Disse-me o Eterno: viste bem, porque eu vigio para que seja cumprida a minha palavra. Veio a mim a palavra do Eterno perguntando pela segunda vez e dizendo: que vês agora? E respondi: vejo uma caldeira fervente que efervesce no seu lado norte. Disse-me o Eterno: é do norte que há de virar o mal sobre todos os habitantes da terra, pois convocarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Eterno. E virá cada um e porá seu trono nos portões de Jerusalém, em volta de suas muralhas e de todas as cidades de Judá. E por causa de sua inconstância pronunciarei contra eles meu julgamento, pois a mim abandonaram, a outros deuses queimaram incenso, se voltaram a adorar as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, reveste teu corpo com teu manto, levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te ordenar. Não te atemorizes perante eles, para que eu não permita que te sobrepujem. Eis que hoje eu te estabeleço como uma cidade fortificada, como a coluna de ferro e como muralhas de cobre contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porquanto eu estou contigo, Deus, diz o Eterno, para te resgatar. Capítulo 2. A palavra do Eterno veio a mim dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim disse o Eterno: lembro-me da benevolência que tiveste para comigo na tua mocidade, do teu amor por mim quando eras noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra deserta. Por isso Israel é considerado pelo Eterno como um povo sagrado, assim como a primícia da sua colheita. Todos os que tentarem aniquilá-lo se farão culpados, e sobre eles há de virá o mal, diz o Eterno. Ó casa de Jacó, e vós todas as famílias da casa de Israel, dai ouvidos ao que diz o Eterno. Assim disse o Eterno: que injustiça viram em mim vossos pais, para que de mim terem se afastado e passarem a se dedicar à futilidade, tornando-se um povo fútil? Por que não disseram: onde está o Eterno que nos fez subir da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto através de uma terra de ermos e de covas, de sequidão e de sombra de morte, que ninguém antes atravessou, e onde homem algum ousou se estabelecer? A uma terra de campos férteis e vinha carregadas vos trouxe, para que vos deliciasseis com seus frutos e com todo o bem. Mas logo ao chegar, impurificaste minha terra, e minha herança conspurcastes com abominações. Os sacerdotes não se preocupem em perguntar: onde está o Eterno? E os responsáveis pela manutenção da Torá não me souberam reconhecer. Também os pastores, os reis, contra mim se rebelaram, e os profetas em nome de Baal pronunciaram falsas profecias, apoiando-se naqueles que a ninguém pode socorrer. Por isso contenderei convosco e com vossos filhos,
e com os filhos de vossos filhos, diz o Eterno. Percorrei as ilhas dos Quititas, os romanos, e observai. Mensageiros enviai a Quedar, a Arábia, e atentai. Buscai perceber se algo semelhante jamais veio a ocorrer. Trocou alguma nação seus deuses, embora falsos, por outros? Entretanto, meu povo trocou sua glória por coisas sem valor. Que se pasmem os céus ante tamanho desatino, e perceberão que tempestades e destruição serão sua consequência, diz o Eterno. Porque 2 erros terríveis cometeu meu povo. Abandonaram a minha fonte de águas vivas, preferiram cavar cisternas que, cheias de fissuras, não conseguem reter as águas. Acaso Israel é um servo ou um escravo nascido de uma serva? Por que então se tornou uma presa? Contra ele, jovens leões, os reis, levantaram suas vozes e rugiram. Transformaram em desolação sua terra, suas cidades queimaram e as fizeram ficar desertas. Até os filhos de Nof, Mênfis e Dáfnis quebrar-te-ão a cabeça. Acaso não percebes que tudo isso te acontece por teres renunciado ao Eterno teu Deus quando ele te guiava pelo caminho? Que tens a ganhar seguindo pelo caminho do Egito para beberes águas de Sihó, o Nilo, ou o caminho da Assíria para beberes água do rio Eufrates? Tua iniquidade provocará teu castigo, tua rebelião te trará repreensão. Percebe que somente mal e amargura te advirão por teres abandonado o Eterno teu Deus e por não o temeres. Proclama o Eterno Senhor dos Exércitos. Quando eu quebrava teu jugo e rompia as correntes que te prendiam, dizias: não mais transgredirei. Mas sobre toda a colina alta, sobre toda a árvore frondosa, deitaste uma prostituta. De uma videira escolhida, busquei ramos, e uma semente perfeita escolhi para te plantar. Como, pois, te transformastes em uma vide degenerada e estranha a mim? Mesmo que procures com nitro e sabão em grande quantidade, apagada de ti esta mancha, tua iniquidade continuará a ser visível perante mim, diz o Eterno Deus. Como podes afirmar, não me purifiquei e não tenho venerado os Baalins? Vê o caminho que deixaste marcado no vale e reconhece o que tens feito. Comporta-te como uma dromedária nova que se prende a um caminho e dele não se aparta, como uma jumenta silvestre acostumada ao deserto que, com paixão, sorve o vento que vem do ermo. Quem a poderia impedir de para lá voltar? Os que a buscarem não precisarão se fatigar, pois no mês em que terminar sua gestação, por certo a encontrarão. Guarda o teu pé de seguir descalço e a tua garganta de sede. Mas tu disseste: não há esperança de que eu venha mudar. Porque me apaixonei por estranhos e hei de segui-los. Tal como a vergonha que sente o ladrão ao ser descoberto, assim se envergonha todos os da casa de Israel, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes de Baal e seus falsos profetas. Eles dizem à madeira de seu ídolo: tu és meu pai, e a pedra da estátua que fizeram, tu nos geraste. Para mim, entretanto, voltaram suas costas e não o rosto. Porém, no tempo da sua tribulação dirão: ergue-te e concede-nos a tua salvação. Mas onde estão os deuses que para ti fizeste? Que eles se ergam e te salvem no tempo da tribulação. Pois teus deuses, ó Judá, são tão numerosos quanto tuas cidades. Porque todos vós que contra mim vos revoltaste, contendeis comigo, diz o Eterno. Em vão castiguei vossos filhos, pois não se corrigiram. Como leões que a todos devora, vossas espadas destruíram os profetas. Ó geração sem memória, escutai a palavra do Eterno. Por acaso fui um deserto ou uma terra coberta de trevas para Israel? Porque meu povo afirma: nós nos separamos de ti e a ti não voltaremos. Poderia uma virgem abandonar suas joias ou uma noiva o seu enxoval? No entanto, meu povo me abandonou por dia sem conta. Como enfeitaste teu caminho em busca de amor? Em verdade, com todos os males te habituaste em teus caminhos. Mesmo nas fronteiras em teu redor está espalhado o sangue dos pobres, almas inocentes, embora não as tivesse encontrado forçando tuas portas. Por tudo isso eu te condeno. Dizes: sou inocente, portanto seguramente sua ira se apartou de mim. Eis porém que te julgarei quando afirmas: não pequei. Quanto te rebaixarás ainda antes de mudar teu caminho? Serás envergonhado pelo Egito como foste pela Síria. Também a esta aliança renunciarás.
pondo as mãos sobre a cabeça em desespero, porque o Eterno renegou aqueles em quem confias, e por isso com eles não haverás de prosperar. Capítulo 3. Tenho que dizer, se um homem se separar de sua esposa e ela vier a se tornar mulher de outro homem, poderia o primeiro marido voltar a unir-se a ela? Não provocaria isso a condenação de toda a terra? Tu, entretanto, te prostituíste com muitos amantes e te propões agora a voltar para mim, diz o Eterno. Estende teu olhar até o alto da colina e diz-me: onde não te entreviste com teus amantes? Tu os buscaste pelas estradas como um árabe no deserto busca água. Com teus amores e tua malícia poluíste a terra. Eis que foram retidas as chuvas e nem sequer as tardias vieram a cair. Mantiveste o atrevimento de uma cortesã e não te mostrastes envergonhada. Não clamaste a mim até agora em pranto, dizendo: meu pai, tu és o guia da minha mocidade. Será eterna sua cólera? Irá mantê-la até o fim? Embora te fazendo estas perguntas, continuaste a praticar o mal e a te rebelares. E o Eterno falou a mim nos dias do rei Ioshua: apercebeste da dimensão da apostasia praticada por Israel? Pois ela subiu a cada colina para, sob cada árvore frondosa, prostituir-se, praticar idolatria. E eu comentei: mesmo depois de tudo isso, a mim há de retornar. Mas ela não o fez, enquanto sua traiçoeira irmã Judá a contemplava. E pude ver que quando, além da apostasia, Israel cometeu também adultério. E eu a mandei embora e lhe dei uma carta de divórcio, que a sua traiçoeira irmã Judá não se deixou atemorizar. Por isso, ao contrário, também ela adotou este comportamento. E em razão de sua leviandade, a terra ficou poluída, enquanto ela praticava adultério com ídolos de pedra e com ídolos de madeira. E mesmo após tudo isso, sua traiçoeira irmã Judá não retornou a mim de todo o coração, mas sim com fingimento, disse o Eterno. E o Eterno me disse: apesar de tudo, a apóstata Israel se mostrou mais justa que a traiçoeira Judá. Vai e proclama ao norte essas palavras: retorna ao apóstata Israel, diz o Eterno. Não te renegarei, porque sou misericordioso, diz o Eterno. Não permanecerei eternamente rancoroso. Reconhece, porém, que em tua iniquidade transgrediste contra o Eterno teu Deus, que buscaste estranhos pelos caminhos, para com eles te deitares sob cada árvore frondosa, e que não deste ouvido à minha voz, diz o Eterno. Retornai, ó filhos rebeldes, diz o Eterno, pois eu sou o teu Senhor e buscarei a ti, uma de cada cidade e 2 de cada família, para trazê-la a Sião. E vos darei pastores que seguiam por meu coração e que vos alimentarão com conhecimento e com compreensão de meus caminhos. E quando vos multiplicardes e prosperardes nesta terra, diz o Eterno, não mais falarão da arca da aliança do Eterno, nem pensarão nela, nem a mencionarão, nem sentirão sua falta, nem mais a farão. Será então que chamarão Jerusalém de trono do Eterno, e a ela virão todas as nações para se unirem ao nome do Eterno em Jerusalém, e não mais se deixarão dominar pela teimosia de seus corações perversos. Naqueles dias as casas de Judá e Israel caminharão juntas, e sairão das terras do norte, e virão à terra que dei por herança a seus pais. Porém eu disse: como te considerarei igual entre meu filho, e como poderei te dar uma terra tão querida, a herança tão desejada por todas as nações? E expliquei: chama-me de meu pai, e não te apartes dos meus caminhos. Entretanto, tal qual uma esposa traiçoeira que é infiel, seu marido vos conduziste. Tal qual uma esposa traiçoeira que é infiel a seu marido, vós os conduziste para comigo, ó casa de Israel, diz o Eterno. Uma voz se ouve do alto das montanhas, é o pranto suplicante dos filhos de Israel que foram castigados, porque perverteram seus caminhos e abandonaram o Eterno seu Deus. Retornai, ó filhos rebeldes, e eu curarei vossa infidelidade. Dizei: eis-nos aqui, viemos a ti, pois tu és o Eterno nosso Deus. Reconhecemos que foram completamente vãs nossas idolatrias nas montanhas, porque em verdade somente no Eterno nosso Deus está a salvação de Israel. Mas nosso comportamento idólatra fez com que fosse destruído o labor de nossos pais desde nossa juventude, seu rebanho e suas crias, seus filhos e suas filhas. Deitados estamos sobre nossas vergonhas, e só confusão nos envolve. Porque pecamos contra o Eterno nosso Deus,
nós e nossos pais, desde nossa juventude até os dias de hoje, e não demos ouvidos à voz do Eterno nosso Deus. Capítulo 4. Se te arrependeres, ó Israel, voltarás para mim, diz o Eterno. Se renunciares às tuas abominações e as removeres da minha presença, não mais serás um errante. Se jurares assim como o Eterno vive com sinceridade, justiça e retidão, então através de Israel serão por ele benditas e glorificadas todas as nações. Pois assim disse o Eterno aos homens de Judá e Jerusalém: Preparai para vós um terreno plano e não plantai entre espinhos. Circuncidai-vos perante o Eterno, removei as barreiras de vosso coração, ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, para que minha cólera não venha a se acender como fogo, e queime de tal forma que ninguém a possa apagar, devido à iniquidade de vossas ações. Declarai em Judá e proclamai em Jerusalém: Tocai o chofar na terra, gritai com toda a força e dizei: Reuni-vos e sigamos para as cidades fortificadas. Alçai um estandarte para Sião, protegei-vos e não vos quedeis aqui, porque do norte trarei o mal que provocará enorme destruição. Como o leão que deixou seu covil, um destruidor de nações se pôs em marcha, para assolar sua terra e fazer com que desertas fiquem sua cidade, completamente sem habitantes. Cingi-vos por isso com vestimentas de saco, lamentai e chorai, porque a ira do Eterno de nós se afastou. E virá acontecer naquele dia, diz o Eterno, que desfalecerá o coração do rei, bem como do príncipe. Atônitos ficarão os sacerdotes e admirados os profetas. Direi então: ó Eterno Deus, induziste a erro Jerusalém e seu povo, pois afirmaste: paz haverá para vós. No entanto, uma espada lhe penetrará até a alma. Ao chegar esse tempo, será dito acerca de Jerusalém e seu povo: um vento abrasador desce das montanhas do deserto sobre a filha do meu povo, não para refrescar ou purificar, mas um vento arrasador cairá sobre eles, por minha ordem, e não pronunciarei contra eles as palavras do julgamento. Eis que o inimigo se erguerá como nuvens e suas carruagens de guerra como tempestade, como cavalos mais velozes que águias. Ai de nós, pois estamos perdidos. Purifica do mal teu coração, ó Jerusalém, para que possas ser salva. Por quanto tempo ainda abrigarás em ti pensamentos iníquos? Desde Dan vem esta declaração, e das colinas de Efraim é anunciada esta calamidade. Adverti a todas as nações, difundi o que vai acontecer a Jerusalém. Sitiadores vêm de um país distante e elevam suas vozes contra a cidade de Judá. Como guardiões de um campo, cercam-na completamente, porque contra mim se rebelou, diz o Eterno. Teu caminho e tuas ações provocaram tudo isso. Foi tua maldade que deu origem a esta amargura que te chega ao coração. Minhas entranhas e todo o meu ser se revolvem em dor. Geme também meu coração. Não posso me sentir em paz, porque escutaste a minha alma o som do chofar, o alarme da guerra. Desastre após desastre se sucederam e destruída está toda a terra. De súbito desabaram minhas tendas e num instante ficaram rasgadas minhas cortinas. Por quanto tempo ainda verei o estandarte do inimigo e escutarei o som das trombetas de guerra? Porque tolo é meu povo, não parecem me conhecer. São filhos insensatos que não têm compreensão. São sábios para praticar o mal, mas nenhuma sabedoria manifesta para praticar o bem. Contemplai a terra e percebei que estava desolada e vazia. Mirei os céus e constatei que não havia luz. Quanto às montanhas, vi que tremiam, e as colinas pareciam se mover de um lado para o outro. Não havia um ser humano sequer, e todos os pássaros tinham fugido. Em deserto se havia tornado os campos frutíferos, e destruídas estavam todas as cidades ante a presença do Eterno, com a intensidade de sua ira. Pois assim proclamou o Eterno: em deserto se transformará toda a terra, mas ao povo não aniquilarei por completo. Por tudo isso,
Enlutada ficará a terra, e os céus se escurecerão, porque assim decretei e assim planejei. Não me arrependi e não deixarei de cumpri-lo. Ante o tropel dos ginetes e o barulho dos arqueiros, foge toda a cidade. Penetram nas brenhas e escalam as rochas. São abandonadas as cidades e nela ninguém mais vive. E tu que estás devastada, que fazes? Veste de escarlate, recobres-te de ornamento dourado. Realça com pintura teus olhos? Em vão procuras te embelezar. Desprezam-te teus amantes, procuram apenas seguir suas vidas. Eis que ouvi uma voz como de uma mulher em parto. A angústia da que pela primeira vez dá à luz um filho. A voz da filha de Sião, a quem parece faltar alento, que estende suas mãos dizendo, ai de mim, ante os assassinos desfalece minha alma. Capítulo 5. Percorrei as ruas de Jerusalém, averiguai e buscai por todas as suas praças, e se encontrardes um homem que haja com justiça e busque praticar a verdade, eu a perdoarei. Ainda que jurem afirmando, assim como o Eterno vive, o estarão fazendo em falso, ó Eterno, não estão teus olhos pousados sobre a verdade? Por isso tu os castigaste, mas não se sentiram atingidos. Tu quase os aniquilaste, mas recusaram-se a aceitar tua disciplina. Mantiveram-se seus rostos endurecidos como pedra e não se permitiram sentir arrependimento. Quanto a mim, murmurei, certamente estes são os menos favorecidos. Agem tolamente porque não conhecem os caminhos do Eterno, nem tampouco sua lei. Buscarei os líderes e lhes falarei, porque conhecem os caminhos do Eterno, as leis do nosso Deus. Mas também eles haviam quebrado o jugo da lei e rompido os seus limites. Eis que são atacados e mortos pelo leão da floresta, espoliado pelo lobo do deserto, o leopardo circula em volta de suas cidades e estraçalha quem delas sair. Porque imensos são seus pecados e inominável sua apostasia. Porque então eu deveria perdoá-los. Teus filhos me abandonaram e passaram a jurar por falsos deuses. Embora eu os tenha alimentado com abundância, comportaram-se como adúlteros e passaram em bandos a buscar prostíbulos. Passaram a se comportar como cavalos reprodutores, relinchando cada um pela mulher do seu próximo. Posso deixar de castigar tal comportamento, diz o Eterno. Não deve minha alma exercer vingança contra tal povo? E ele diz aos inimigos, atacai suas planícies e destruí-as, mas não as aniquileis totalmente. Removei as raízes que não são fiéis ao Eterno. A casa de Israel e a casa de Judá praticaram traição contra mim, diz o Eterno. Renegam a providência do Eterno, dizendo, isso não veio dele, nem o mal virá nos acontecer. A espada e a fome não nos alcançarão. Os profetas terão suas previsões levadas pelo vento, pois a palavra do Eterno não está com eles, e assim farás a ele. Portanto, assim disse o Eterno, Deus dos exércitos, porque assim falaste, farei com que minhas palavras chamejem sua boca, e o povo será como lei a ser consumido por estas chamas. De um país distante trarei uma nação que se abaterá sobre ti, ó casa de Israel, diz o Eterno. É uma nação poderosa e antiga, cuja língua não te será conhecida, e por isso não compreenderás o que disserem. Sua aljava é como um sepulcro aberto. São todos guerreiros valorosos. Consumirão tua colheita e teu pão, teus filhos e tuas filhas, teus cordeiros e teu gado, tua vinha e tuas figueiras. Por sua espada serão abatidas as cidades fortificadas, em que confias. Mas mesmo então não vos exterminarei, diz o Eterno. E quando perguntarem por que o Eterno nosso Deus fez com que tudo isso nos acontecesse, responder-lhe-ás, assim como me abandonaste e passaste a servir a deuses estranhos em vossa terra, passarei a servir estranhos em uma terra que não será vossa. Proclamai a casa de Jacó e anunciai a Judá estas palavras. Escuta a nação tola que não tem entendimento no coração, que tem olhos, mas não enxerga, que tem ouvidos, mas não consegue escutar. Não me temeis, diz o Eterno, não tremeis ante a minha presença, pois fui eu que estabeleci a areia como fronteira para o mal, numa lei perpétua que não pode ser transgredida, pois ainda que se precipite sobre ela as ondas, não a conseguem prevalecer, e ainda que rujam
não consegue ultrapassá-la. Mas este povo tem um coração contumaz e rebelde. Voltaram-se contra mim e seguiram seu próprio caminho, e não se detiveram a pensar: temamos agora ao Eterno nosso Deus, que faz cair as primeiras chuvas e as tardias nas estações certas, para que tenhamos sucesso nas semanas estabelecidas para as colheitas. Vossas iniquidades não vos permitiram assim pensar, e vossos pecados apartaram de vós tudo que é bom. Porque malévolos se encontraram entre os do meu povo, que ficam emboscados como caçadores de aves. Preparam uma armadilha e nela capturam seres humanos. Como uma gaiola cheia de pássaros, suas casas estão repletas de fraude, e através dela se engrandeceram e enriqueceram. Tornaram-se gordos e flácidos, e se excedem em atos de maldade. Não defendem a causa do órfão para permitir-lhe prosperar. Não considero o direito do necessitado. Não deveria eu punir tais coisas, diz o Eterno. Contra uma tal nação não buscará vingança minha alma? Coisas inacreditáveis e infelizes aconteceram na terra. Os profetas difundem falsidade e por seu intermédio adquirem força para governar os sacerdotes, e meu povo se satisfazem com isso. Qual será o fim de tudo isso? Capítulo 6. Ó vós, filhos de Benjamim, ponde-vos a salvo longe de Jerusalém, tocai o chofar em Tecoia e levai como sinal uma bandeira em Bet-Elen, pois do norte vos espreita o mal, preparando uma terrível destruição. Qual flor será cortada a airosa e delicada filha de Sião? Pastores dela se aproximam com seus rebanhos. Contra ela se preparam armando tendas ao seu redor e devorando tudo o que encontram. E murmuram: preparai-vos para guerrear contra ela. Levantamo-nos para atacá-la ao meio-dia. Infelizmente, já declina o dia e se estendem as sombras da noite. Levantemo-nos então, vamos atacá-la em plena noite e destruamos seus palácios. Porque assim se pronunciou o Eterno dos Exércitos: cortai madeiras e preparai contra Jerusalém uma rampa. Punida deve ser esta cidade, pois só opressão se vê em seu meio. Como uma cisterna que se infla com suas águas, ela se incha com suas iniquidades. A violência e o roubo nela estão presentes. São perante mim como chagas e enfermidade. Busca corrigir-te, ó Jerusalém, para que minha alma não se aparte de ti e eu não venha transformar numa terra desolada e desabitada. Assim afirma o Eterno dos Exércitos: e buscarei um remanescente da terra de Israel até desnudá-la, qual a uma parreira da qual se retiram todas as uvas, e ainda estenderão suas mãos para arrancar suas raízes. Quem há de me ouvir quando eu falar e advertir? Pois obstruídos parecem estar seus ouvidos, impedindo-os de escutar. Ridículas lhes parecem ser as palavras do Eterno, em vez de nelas se deliciarem. Por isso repleto está o meu coração com a ira do Eterno, e já cansei de reprimi-la. Ela se derramará sobre todos, desde as crianças que estão nas ruas, aos jovens que se reúnem em suas casas. Tornar-se-ão prisioneiros, tanto os maridos quanto suas esposas, os anciãos que já estão avançados em anos. A outros serão entregues suas casas, bem como seus campos e suas mulheres, porque hei de estender minha mão contra os habitantes da terra, diz o Eterno. Pois do homem mais simples ao mais elevado, todos anseiam somente por lucro, ainda que obtidos de forma ilícita. E desde o profeta até o sacerdote, todos agem falsamente. Procuram relevar o desastre que está por vir sobre o meu povo, dizendo: paz, haverá paz. Mas em verdade não há paz. Envergonharam-se das abominações que te cometeram? Não, não se envergonharam nem se humilharam. Caíram por isso entre os que tombaram? Sim, cairão, quando eu os puni, diz o Eterno. Assim disse o Eterno: detende vossa marcha, examinai e buscai os caminhos do passado, onde estava presente somente o bem.
Trilhai-os e encontrareis, então repouso para a vossa alma. Mas eles responderam, não, porque por ele não seguiremos. Coloquei sentinelas para vos advertir. Ouvi o som da trombeta, mas responderam, não lhes daremos ouvido. Escutai, ó nações, e atenta, ó congregação, para o que virá como castigo contra eles. Dá ouvidos, ó terra. Trarei sobre este povo o mal que traduz a essência de seu pensamento, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram meus sentimentos. De que me serve o incenso que vem de Shevá e os perfumes de países distantes? Vossas oferendas não me são aceitáveis, vossos sacrifícios não me satisfazem. Portanto, assim disse o Eterno: obstáculos colocarei ante este povo, e pais e filhos neles tropeçarão, e seus amigos e os que estão à sua volta hão de perecer. Assim disse o Eterno: de um país do norte virá um povo, e dos confins mais remotos da terra levantar-se-á uma nação. Estarão armados como arcos e lanças. São cruéis e não sabem o que é compaixão. Suas vozes se erguem como o rugir do mar, e montam em seus cavalos dispostos em formação de batalha, para lutarem contra ti, ó filha de Sião. Sob sua fama já ouvimos, e nossas mãos ela faz tremerem. Angústia de nós se apodera, nos oprime uma dor, como a da mulher que está dando à luz. Não te aventures no campo, nem tampouco pelas estradas, porque o terror e a espada do inimigo te cercam de todos os lados. Ó filha de meu povo, reveste-te de trapo e cobre-te de cinza. Enluta-te como por um filho único e entoa lamentações com amargura, porque de súbito se lançaram sobre nós os atacantes. Para ti, Jeremias, construí uma torre e uma fortaleza entre o meu povo, para que possas entre eles percorrer seu caminho. São todos revoltosos, persistentes, que se unem a caluniadores, são inflexíveis como o cobre e ferro. Todos agem de forma corrupta, sopram violentamente os folhos e o chumbo é consumido pelo fogo. Em vão tenta refiná-lo o fundidor, pois não consegue separar os malvados. Serão chamados de prata rejeitada, pois foram rejeitados pelo Eterno. Capítulo 7. E a palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: ponte no portão da casa do Eterno e proclama esta mensagem. Ouvi a palavra do Eterno, todos vós de Judá que atravessais estas portas para vir adorá-lo. Assim diz o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: corrigi vossos caminhos e vossas ações. Farei com que continueis a habitar este lugar. Não confiais em palavras mentirosas que dizem: ó, o templo do Eterno, o templo do Eterno, este é o templo protegido do Eterno. Mas se verdadeiramente corrigires teus caminhos e tuas ações, se verdadeiramente praticares justiça entre cada um e seu vizinho, se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, e aqui não derramares sangue inocente, nem buscares seguir para teu mal outros deuses, então farei com que aqui habites, na terra que dei a teus pais para todo sempre. Se porém confiares em palavras mentirosas, que não te podem trazer nenhum proveito, se roubares, matares, cometeres adultério, se jurares em falso, ofereceres oferta a Baal, seguires após deuses que não conheceste, e vieres te apresentar perante mim nesta casa onde é proclamado o meu nome, e disseres estamos salvos, a fim de continuares a praticar todas estas abominações, esta casa na qual é pronunciado o meu nome terá se tornado um covil de salteadores a vossos olhos? Pois é isso que vejo também, diz o Eterno. Ide ao meu lugar que estava em Shiló, onde fiz a princípio habitar meu nome, e vejo que ali fiz devido à iniquidade de meu povo Israel. E agora, por que praticaste tudo isto, diz o Eterno? Conforme os adverti, falando-vos inúmeras vezes, sem que me escutastes, e chamando-vos sem que me respondesse. Farei a esta casa onde é invocado o meu nome, e na qual confiais, o lugar que dei a vossos pais, mesmo que fiz a Shiló. Eu vos arrojarei de minha presença, como fiz para com todos os vossos irmãos, toda a semente de Efraim. Quanto a ti, Jeremias, não ore por este povo, não fale por eles, nem com pranto, nem com preces, e não intercedas por eles perante mim, pois não te escutarei.
Não vês o que praticam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças recolhem lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam farinha para oferecer bolachas para a rainha dos céus, e para derramar libações a outros deuses, para me provocar. Será que eles me provocam? Diz o Eterno. Ou é a si mesmo que provocam? Porque suas faces se envergonham? Por isso assim disse o Eterno: eis que minha ira e minha cólera se derramarão sobre esta cidade, sobre homem e animal, sobre árvores do campo e sobre os frutos da terra. Tudo queimará, o fogo que não poderá ser apagado. Assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: juntai vossas ofertas de elevação, vossas ofertas de paz, e comei sua carne. Pois nada falei nem ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, em relação às oferendas de elevação ou às ofertas de paz. Somente isso lhes ordenei: escutai minha voz e serei vosso Deus, e vós serei meu povo, e trilhai o caminho que eu vos ordeno, para que tudo vos corra bem. Não escutaram, porém nem apuraram os seus ouvidos, mas escolheram seguir seus próprios conselhos e atender às inclinações de seus corações, em vez de seguir adiante, preferiram recuar. Desde quando vossos pais saíram da terra do Egito, até o dia de hoje vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, com frequência e em tempo adequado. Contudo, não me escutaram, nem a mim voltaram os seus ouvidos, e sim endureceram a sua cerviz, tornando-se piores que seus pais. Hás de dizer-lhe todas essas palavras, porém não te escutarão. Chamá-los-á, porém não te responderão. Dirás ainda: é esta a nação que não escutou a voz do Eterno seu Deus, nem aceitou sua repreensão, já não pratica a fidelidade, palavra eliminada da sua boca. Despe-te de tuas madeixas de grandeza, ó Jerusalém. Lança-as fora e derrama teu pranto sobre as colinas. Porque o Eterno desamparou a geração objeto de seu furor. Pois os filhos de Judá praticaram o que parece mal aos olhos do Senhor, diz o Eterno. Puseram suas abominações na casa que é chamada pelo meu nome para profanar. Edificaram os altares de Tofete para Moleque, que está no vale de Ben-Hinom, vale do gemido dos filhos, para queimar seus filhos e filhas no fogo, praticando assim atos que nunca ordenei e nem sequer ocorreram em minha mente. Portanto, aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que não mais se chamará Tofete nem vale de Ben-Hinom, mas sim vale da matança. Pois lá farão seus enterros, porque já estarão ocupados os outros lugares. Os cadáveres deste povo servirão de pasta às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os impedirá. E farei cessar das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém as vozes de regozijo e de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra terá se convertido em ruínas.